Saudações, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, com o objetivo de fazer vocês me conhecerem um pouco melhor e de me aproximar um pouco mais de vocês, eu vou falar um pouco sobre o meu destino, o destino da minha viagem para Parauapebas, no Pará. Não para que vocês fiquem loucos para ir para lá, Parauapebas nem é uma cidade turística, diga-se de passagem, mas para vocês entenderem qual a minha perspectiva ao chegar em um lugar, a minha maneira de analisar e de visitar um lugar. Esse vídeo ele vai ser muito mais interessante para quem é como eu, tipo morador de condomínio Nutella, que embora eu more numa casa, a nossa vida aqui em São Paulo ela é muito diferente da realidade da maioria das pessoas ao redor do país. E muitas coisas que pra gente são extremamente raras, para eles são extremamente comuns e vice-versa. E não que eles não aspirem um pouco daquilo que a gente tem aqui, mas eles têm uma qualidade de vida que vocês não fazem ideia. Então eu quero compartilhar um pouco da maneira como eu enxerguei essas coisas durante o tempo que eu tive em viagem. Um pouco de geografia e de contexto, então a gente vai falar que Parauapebas é uma cidade relativamente nova, ela deve ter aí cerca de 40 anos, e é uma cidade que nasceu para atender a mina de Carajás. Então, assim, foi a Vale do Rio Doce, começou a extrair minério de ferro e outros minérios de uma das maiores minas do planeta, e talvez a maior em atividade no planeta. E aí a Vale, quando ela se instala, ela criou praticamente a cidade dela. Carajás é uma cidade quase que privada, porque ela tem controle de quem entra e sai, e todo mundo que mora lá é associado, trabalha na empresa Vale do Rio Doce. E eu tive a oportunidade de ser apresentado a essa cidade pelo Paulo, que meio que já foi morador de lá. Então é fantástico assim, o conhecimento que ele tem do local, o quanto ele entende o funcionamento de tudo aquilo, e o quanto aquilo foi muito bem planejado e é funcional. A cidade de Carajás. Para você sair da cidade de Carajás pela Floresta dos Carajás, você sai e passa por Parauapebas, e aí você entende por que ela surgiu, por que ela foi criada e por que ela cresceu, porque a Vale do Rio Doce ela demandou produtos e serviços, e aí você teve toda uma economia local sendo desenvolvida para atender a cidade a mina de Carajás. Claro que não foi só isso, mas foi o grande motor, ou então as pessoas não teriam se concentrado, se acumulado ali. É um lugar onde você tem agricultura, sim, tem tomate, tem mandioca, tem abacaxi, eles fazem bastante, mas essa atividade em si, 60 milhões por ano, ela não justificaria tipo 200, quase 300 mil habitantes morando lá. Então você vê que a comunidade ela é muito dependente, a cidade em si ela é muito dependente da necessidade de produtos e serviços que Carajás tem. O que é bem engraçado, porque você percebe que a cidade ela tem umas curvas assim, muito ligadas à atual circunstância da mina. Perdão se eu estiver falando besteira aos moradores, eu estou falando da minha perspectiva de turista, então eu não tenho como saber do lugar melhor do que vocês que moram aí, e me corrijam se eu falar uma besteira muito grande. Mas assim, quando a Vale entra, ela precisa primeiro fazer as instalações para se preparar para extrair o minério de lá. Então o que ela faz? Ela contrata um monte de terceiros para criar essa estrutura. Quando você tem novos projetos que contratam toda uma série de terceiros para fazer uma execução, para preparar uma infraestrutura para você conseguir extrair minério, você gera um boom na cidade. Por quê? Porque muita gente vai morar lá para poder trabalhar nessa mina. E aí você tem uma explosão de construção civil e uma série de demandas por produtos e serviços. Aí quando tudo se instala e aí a Vale ela pode começar a extrair daquela estrutura que ela criou, você tem uma queda da necessidade de terceiros e de serviços e de empreitadas lá, o que faz com que de repente você tenha uma retração. E aí a cidade parece que ela passa, e para quem tem uma visão a longo prazo, e claro, para quem tem dinheiro também e disponibilidade e disposição ao risco, ela pode ser um excelente ponto para especulação, porque você pode comprar um imóvel no momento de retração, por exemplo, agora, neste momento. Lá tem muita oferta de terrenos excelentes e baratos, ela tem muita oferta de casas prontas, lindas, e aí você pode comprar numa fase em que as pessoas estão querendo vender. Por quê? Porque as terceiras que foram para lá, as pessoas terceirizadas que foram para lá e compraram ou locaram imóveis,
Ao término da empreitada, ao término do contrato, elas voltaram para o lugar de onde elas vieram, porque não faz sentido elas continuarem morando ali. Deixaram lá uma oferta muito grande de imóveis, só que numa nova empreitada da Vale, numa nova fase de extração em algum outro ponto da mina, você pode ter um monte de terceiras chegando lá com ímpeto e com necessidade de morar lá para poder atender os trabalhos na mina, e aí de repente você tem um outro boom e uma outra enorme demanda. Então os loteamentos dessa cidade eles são extremamente interessantes no meu ponto de vista. É uma cidade onde muita gente de São Paulo não suportaria morar, mas eu, no meu caso, com as minhas particularidades, eu adoraria, de verdade. É uma cidade muito tranquila. Então, talvez as coisas que eu vou falar aqui não façam sentido nenhum se você mora no interior ou fora de São Paulo, ou se você não mora numa grande capital, numa grande cidade. Mas talvez muita gente que mora aqui em São Paulo e que passe horas para chegar no trabalho, eu não passo, né? Eu acordo e já estou no trabalho. Mas se você mora na grande cidade e está saturada disso, talvez você adore essa parte do vídeo em que eu vou comentar algumas coisas a respeito disso. Meio que Parauapebas ela está numa planície. E essa planície é cercada por montanhas cobertas de árvores para todas as direções. E é muito gostoso, é muito gostoso. Eu, quando abro a minha janela, quando eu olho pela minha varanda, eu vejo uma infinidade de prédios até o horizonte. Na verdade, o horizonte é de prédios, porque eu não vejo o horizonte em si. Partindo do princípio que a Terra não é plana. E em Parauapebas, dependendo do lugar onde você está, para qualquer lado que você olhe, você encontra montanhas com muitas árvores, e isso é muito gostoso, o contato com a natureza. O ar é puro, diferente daquilo que eu estou acostumado. Talvez na sua cidade interior o ar também seja puro, isso não seja novidade para você, mas eu, quando saio na rua, morando no coração de São Paulo, talvez eu consiga... A impressão que dá... Eu lembro quando eu cheguei do Japão, que eu saía na varanda e a impressão que eu tinha é que eu conseguiria pegar o ar e fazer massinha com ela, de tão poluído que o ar fica quando não chove por muitos dias. Nos horários de pico o negócio é tenso, é bem tenso aqui. E lá é aquela pureza em que é um negócio que não tem preço. Em São Paulo, as pessoas andam... eu que moro perto de uma estação de metrô e perto de uma universidade, as pessoas vivem com pressa e elas vivem estressadas. Eu estava vendo uma matéria aqui de pessoas que passam entre 5 e 8 horas por dia em transporte público. Assim, saindo de suas casas, indo para os seus trabalhos e depois indo para a faculdade, 8 horas por dia. Imagina o estado de nervos de uma pessoa dessa. E não é uma pessoa, é quase todo mundo. Então, assim, a gente não percebe porque a gente está aqui, mas todo mundo anda muito estressado, muito esgotado, com muita pressa e com dificuldade de fazer conexões. Tamanho é o número de pessoas ao seu redor. Em Parauapebas, a gente tem aquela coisa que muita gente não gosta, mas eu adoro, de as pessoas aparentarem estarem tranquila, sem pressa nenhuma, e ao longo das caminhadas você encontrar com muita gente conhecida. Não era o meu caso, mas as pessoas com quem eu estava. Sempre numa cidade de 300 mil habitantes, inevitavelmente você cumprimenta alguém, você tem aquela alegria de encontrar alguém. É claro que isso te impede de fazer coisa errada, mas você pode construir vínculos com as pessoas ao seu redor com mais facilidade, porque elas têm tempo para conversar com você. Isso é uma coisa muito gostosa. Então, parece que a gente está falando de particularidades do interior e não da cidade por onde eu fui. Acho que isso vale para todos. É muito gostoso porque numa cidade pequena dessas, com as características que ela tem, me aparentou uma cidade muito segura. Então, eu não sinto que as pessoas têm medo de andar à noite. É claro, nas regiões centrais e nas avenidas principais, lá tem lagos onde as pessoas caminham até tarde. Lago. Devem ter vários, mas eu só fui em um. Mas é um lugar muito gostoso onde as pessoas caminham à noite e elas podem socializar também, porque não, caso elas tenham vontade. Adorei tudo isso. Coisas que eu descobri conversando com taxistas e pessoas locais. Eu já fui muito mais de abordar pessoas no meio da rua para conversar com elas no meio das minhas viagens, e nessa viagem particularmente eu não fiz muito isso porque eu estava muito bem acompanhado, mas as poucas pessoas que eu abordei, que eu chamei para conversar, elas me esclareceram muitas coisas e me fizeram ver além, porque uma coisa é a vista do turista e outra coisa é a pessoa que mora lá, e quando você cria um vínculo e quando você se aproxima mais da pessoa, ela deixa de querer te apresentar
a cidade como se você fosse um turista, e ela passa a te apresentar a cidade nua e crua como ela enxerga. E nesse ponto, eu escutei de taxistas, por exemplo, e de algumas outras pessoas sobre determinados cartéis que funcionam lá. O combustível lá é muito caro, e ele é muito caro não porque custa muito para chegar lá. Ele é muito caro porque tem necessariamente um cartel que funciona e que impede que você abra o seu posto de gasolina querendo vender gasolina mais barato. Isso é bem triste porque isso reflete talvez o maior problema do nosso país, que a gente enxerga que é a corrupção, mas não é a corrupção dos políticos, e sim dos capitalistas, dos caras que realmente têm dinheiro, são os herdeiros dos fazendeiros, dos donos de capitania. Eu estou viajando muito, mas aqui você percebe que as pessoas elas não têm como se defender de um grupo de gente que tem muita grana e que controla os preços e como eles serão estabelecidos e como a riqueza vai ser distribuída lá no meio. Isso é uma coisa que me deixa meio triste, porque mostra que independente de que presidente a gente coloque lá, independente de que deputados e senadores a gente coloque lá, eles nunca vão conseguir intervir nos interesses econômicos das pessoas que realmente têm dinheiro e poder dentro da cidade, e o que se aplica a essa cidadezinha de Parauapebas se aplica para o nosso país todo. Mudando completamente de assunto, eu pude fazer uso da minha carta de privilégio Japa na cidade, e isso foi muito gostoso. O que é carta de privilégio Japa? Uma coisa que me faz querer infartar é quando eu vejo o japonês dando chilique dizendo que sofre preconceito no Brasil. Juro pra vocês que tem na internet japonês reclamando que sofre discriminação, e a discriminação, a dor dele é assim: eu não posso andar na rua que as pessoas falam pastel de flango, e o cara ele acha que isso é de fato racismo. E ele não tem ideia do que racismo é. Ele precisaria ficar uma semana negro no país para entender o que é racismo. Então tem gente que acha que realmente sofre discriminação quando na verdade ele é vítima de algumas piadas que são na verdade demonstração de carinho. Pensem aí se não, me digam aí se não. E a impressão que eu tive é que em todos os lugares em que eu ia, por não ter lá um número tão grande de gente de olho de zóio rasgado, a impressão que eu tinha é que todo lugar que eu ia tinha muita gente muito disposta a conversar comigo, curiosa para saber sobre aquilo que eu tinha para ensinar, e muito disposta, mas com muita boa vontade mesmo de me apresentar a cidade. E não tem coisa mais gostosa no mundo do que isso. Sabe, eu nunca fui para Dubai, mas eu prefiro uma viagem a Parauapebas onde eu posso fazer conexão com uma enorme quantidade de pessoas que estão dispostas a conversar comigo, do que ir para Dubai e encontrar um cenário glamuroso, uma riqueza enorme, artificial, com pessoas com quem eu não consigo estabelecer conexão nenhuma. Então, as minhas viagens, ao meu ver, elas não precisam ser glamourosas, elas precisam ser humanas e me enriquecer de alguma forma com vivências que não são minhas. Então, foi o melhor lugar para onde eu poderia ter ido, com a melhor companhia. Fausto fazendo declaração de amor no YouTube. Bom, a cidade tem coisas fantásticas, como por exemplo sorvete de fruta por R$1 e fruta pura. Você vê que a fruta ela é batida no máximo com leite, e não precisa nem de açúcar, porque o negócio já é delicioso naturalmente. Não, eles colocam açúcar, sim, tô roubando aqui na minha propaganda. E eu tenho uma história muito engraçada para contar, de uma família que abriu uma sorveteria lá, e eles faziam diversos sorvetes de várias coisas, só vendiam o de morango e o de uva. E aí quando a família de sorveteiros perguntou por que aquela criançada só comprava esses dois, as crianças responderam que o resto a gente tem no quintal de casa e a gente não quer. Então assim, vocês não imaginam o quanto é gostoso você ter acesso a um monte de frutas e achar que aquilo é banal, e querer um sabor de morango ou de uva, ou até um artificial, e preferir um sorvete de groselha, porque fruta é uma coisa extremamente comum para você, diferente da gente aqui. Eu fui numa repartição pública lá, eu fui num CAPS para preparar o território para a chegada da minha irmã na cidade, numa eventual mudança nossa no futuro, e é muito legal, porque eu cheguei lá e tinha um pé de carambola e, cara, cheio de fruta, transbordando fruta no negócio. E o lugar tava cheio de gente e ninguém pegava fruta. Por quê? Porque aquilo pra eles é literalmente banal. Tipo, eu não vou comer essa fruta porque eu não tô com vontade agora, e quando eu voltar pra casa eu como. Porque não é uma coisa que os apeteça tanto, e que pra gente em São Paulo não faz o menor sentido. Se essa árvore estivesse aqui, não tinha nem folha mais. Entende? E aí, assim,
As comidas típicas, então, vou passar rapidamente já para encerrar. Umas comidas típicas muito legais. Teve o tal do tacacá, ele é feito de... Eu tenho uma colinha aqui, eu tô roubando. O tacacá, ele é feito de tucupi, que é um caldo, de jambu, que é uma erva, uma goma, que é um negócio indígena, e o camarão trazido de Portugal. É uma comida indígena, mas feita com uma mistura de várias culturas aí. E essa bebida... Ela é gostosa, sim, mas ela é muito intrigante num sentido. E eu quero passar essa curiosidade porque foi uma coisa muito marcante para mim. Esse jambu é a erva que vai nessa sopa. Ela causa uma dormência na língua, é uma coceirinha, né? Na língua, que se assemelha muito ao gosto do salgado. Taca um monte de sal em uma comida e come pra você ver o que acontece com a sua língua. Japonês falaria shibira, sei lá, né? Tipo, dá uma coceirinha, assim, que é muito característica. E você sabe, pelo menos o meu cérebro sabe que quando eu sinto aquilo, imediatamente eu vou sentir uma sede insuportável. Que eu vou sentir essa dormência na língua de alguma coisa extremamente salgada e que logo em seguida eu vou precisar tomar 2 litros de água. E aí eu particularmente apelidei essa sopa de salgado fake. Porque ela dava a sensação de ser extremamente salgada, mas que não te dava sede nenhuma depois. E isso tornou essa comida muito divertida para mim, saborosa sim, pelo camarão, pelo caldo, mas também muito divertida nesse sentido. Eles têm também um negócio chamado maniçoba. E o maniçoba, ele é feito da folha da mandioca que na verdade libera ácido. É um ácido aí que eu esqueci, que é venenoso e que mata. Então ela é bem curiosa, porque ela parece eu chamei esse prato de uma feijoada sem feijão, porque eles não fazem com feijão, eles fazem com essa erva moída, com essa folha, eles fazem com essa folha moída, e lá eles jogam miúdos de porco, de frango. Então ela é uma comida relativamente pesada, mas que não tem feijão, e ela é bem escura. Procurem aí maniçoba que vocês vão encontrar fotos dela. E o interessante é que essa folha é venenosa, venenosa por conta do ácido que ela solta, e para fazer essa comida você precisa cozinhar essa folha durante 7 dias. E existem várias especulações de como é que eles descobriram esses 7 dias, e além das que no momento em que a fé na capacidade de tirar esse ácido, de tirar esse veneno da erva, ela se tornou maior do que a disposição ao risco, talvez porque a fome naquele momento já era muito grande. Então, piadinhas aleatórias que eu escutei foi que para você descobrir que você precisava cozinhar maniçoba durante 7 dias, 6 índios precisaram morrer. Humor negro, né? Mas vocês entendem que a cultura popular descobriu que se você cozinhasse 7 dias e não 6 e não 5, você poderia escapar da morte e ainda assim fazer uma comida nutritiva, que praticamente salvou muita gente lá da fome em momentos críticos, em que a seca era tão grande que você não conseguia plantar nada além de mandioca, e a mandioca não dava para todo mundo. E antes de você dizer, nossa, que povo pé rapado, saiba que o sushi que você tanto aprecia hoje veio da falta de carvão e da falta de recursos e de condições de você assar o peixe e temperá-lo, né? Porque não entra na minha cabeça que a população ela preferiria comer o peixe cru do que comê-lo temperado, assado, torradinho, bonitinho. Foi literalmente falta de recurso. Que mais? O açaí, ele não se parece com nada do que a gente come aqui em São Paulo, porque o açaí que a gente come, ele já é absurdamente doce, ele já contém lá um monte de açúcar, e como se não bastasse isso, a gente ainda bate com fruta e taca leite condensado por cima. E isso... E o quanto nós gostamos de coisa extremamente doce é uma coisa que me assusta. E quando eu cheguei lá, os caras, eles comem açaí... alguns sem açúcar e com farinha e com peixe, e isso é um negócio muito engraçado. Tipo, você pegar o peixe, dar uma chuchada no açaí, comer aquilo, e ele tem um gosto salgado, amargo e muito forte, porém saboroso. Se você não gosta do gosto amargo, talvez você não goste dele dessa forma, mas eu gostei muito. E eu fiz uma coisa muito divertida, que eu pedi um açaí, ele veio com um copinho de farinha e de farofa, acho que era farinha. E eu virei aquele negócio e, tipo, eu causei espanto, porque
A indiazinha falou, então come rápido isso daí porque vai transbordar, sim, porque ela absorve, incha e transborda. Comi do jeito errado, mas foi uma coisa muito divertida. Açaí, descobri eu lá, significa fruta que chora, porque você deixa ela de molho durante muito tempo, você dá uma apertadinha e parece que ela tá chorando porque todo aquele líquido lá sai. É um nome de origem indígena. Inúmeras frutas, murici, tamarindo, cajá, e pela primeira vez na vida eu peguei um cupuaçu e é um negócio espantoso e muito saboroso. E acho que é isso. E uma coisa engraçada que eu percebi, o homem branco, ele foi muito cruel com o índio. E até hoje a gente comete muitas injustiças com o índio. E a gente deve tentar repará-los, mas é impressionante o respeito que se tem. O respeito que se tem pelos índios que se encontram no meio do caminho. Os índios, eles têm, pelo que eu percebi lá, e desculpa, Paulo, se eu estiver transmitindo uma informação errada, apesar de você ter sido um guia espetacular, que eu me lembre, os índios, eles têm total acesso a cidade de Carajás, mais do que qualquer outro homem branco de fora dali, porque entende-se que o índio, ele é da terra e, ele deve ser, e a presença dele deve ser respeitada. A Vale do Rio Doce, ela cobre os prejuízos materiais causados por qualquer índio, por qualquer motivo. Ou seja, se você tira uma foto de um índio e ele acha que na cultura dele, na cabeça dele, ou até talvez por má fé, ele diga agora essa câmera é minha ou esse celular é meu porque ele contém a minha imagem, e se ele pegar esse telefone e sair vazado, você não vai atrás do índio para reaver o seu telefone, você vai na empresa e ela arca com as suas perdas. Eu não sei nem se isso gera fraude, abuso, mas eu achei assim de um respeito absurdo a tolerância e o respeito em relação a esse povo, embora eu não tenha percebido lá muita interação. Agora, foi muito legal eu estar procurando uns lotes lá e ser atendido por uma corretora que perguntou se eu era japonês e ela falou que era índia, mas nem precisava porque ela era muito característica índia. Então já tem muitos índios já inseridos na sociedade, desempenhando atividades como uma outra pessoa de nós qualquer. O que mais eu tenho para falar dessa cidade? Bom, fora isso, somente que eu fui extremamente bem recebido e que todo mundo estava sempre muito pronto a responder as minhas perguntas. A minha maior dor, eu já mencionei, que é a gente não processar todo o ferro que se extrai daquela mina, porque a gente poderia agregar muito valor ali. A minha maior preocupação é o que seria dessa cidade caso a Vale, por algum motivo, reduzisse muito suas atividades. Mas eu acho que isso não é uma preocupação para tão cedo assim. Falei bastante, né? Espero que tenha sido útil ou agregador de alguma forma e se vocês que são do local, me contem aí o que eu falei de errado, porque eu ainda estou muito sedento, muito curioso para saber sobre a localidade. Ao Hugo, ao Mewtwo, as pessoas de Belém que eu prometi visitar, perdão, a coisa em Parauapebas estava tão boa que eu não consegui sair de lá dias antes para ver vocês, mas é um lugar que eu gostei o suficiente para querer voltar e eu espero que a gente ainda se veja. Para isso, grande abraço.